Fala galera, Chuck Norris na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui eu vou estar atendendo mais uma vez aos pedidos aqui dos nossos inscritos do canal, tá? Nesse vídeo eu vou estar falando em específico do meu centro de investimentos. Eu vou estar mostrando para vocês quais são os investimentos que eu mais priorizei ao longo do tempo aqui no meu jogo, tá? Vou mostrar para vocês quais são os investimentos que você que está começando ou já tá num tempo bacana no jogo deve dar prioridade, tá? Alguns investimentos são desperdício de recursos, então eu vou estar mostrando tudo em relação a isso para vocês, beleza? Mas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, tá, se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês. A primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte: alguns dos meus investimentos eles estão maximizados, mas não significa que são a melhor escolha, tá? Porque muitas das vezes, tanto eu quanto você mesmo que está me assistindo, vai tentar maximizar só por preciosismo, só para falar assim, ufa, acabei. Então você tem que tentar discernir exatamente isso. Será que esse investimento compensa eu maximizar ou compensa eu fazer outro para ganhar mais coisas, mais benefícios que vão ajudar mais ainda a minha conta? É essa pergunta que você sempre tem que fazer. Então vamos começar aqui pelo começo. Primeira aba de investimentos que eu sempre oriento, aba de recursos. Essa aqui é, se não a mais importante, uma das mais importantes ao longo do jogo. Muita gente vai falar, Chuck, mas o jogo é de guerra, a gente tem que fazer estatísticas. Sim, o jogo é de guerra, porém você também tem que dar prioridade para essa aba de recursos, justamente porque você tem que conseguir se manter durante uma guerra, sem a necessidade de fazendas. Eu não estou falando de fazenda, estou falando da sua conta. Isso aqui é para a sua conta principal, tá? Então toma muito cuidado. Então essa aba de recursos aqui foi uma aba que eu demorei muito tempo para fechar, porque no começo do meu jogo, para quem não sabe, eu comecei por volta de maio de 2020. Ao longo desse tempo, eu parei de jogar 2 vezes. Eu fiquei mais ou menos em um tempo total de quase 8 meses sem jogar. Uma das vezes eu fiquei cerca de 1 ou 2 meses sem jogar, e na outra eu fiquei mais de 6 meses. Então assim, foi um tempo muito longo que eu parei de jogar. Minha conta ficou sem desenvolver, ficou parada. Eu deixei a conta com um amigo meu, mas assim, ele também não estava jogando tanto, então acabou que a conta não se desenvolveu. Mas depois que eu voltei a jogar, eu peguei firme e voltei a fazer realmente o que importava, tá? Essa que é a questão. Então essa aba daqui, ela não foi feita lá no começo, eu cometi muito erro. O meu maior erro foi não ter feito, dado na verdade a prioridade para essa aba aqui no começo. A aba de recursos, gente, é uma coisa extremamente importante no seu jogo, porque pensa comigo, quanto mais rápido você evoluir ela, mais rápido você vai usufruir dos benefícios. Tá? E nesse caso, os benefícios são a produção de recursos. E recursos, gente, é fundamental para qualquer coisa. Tá? Para qualquer investimento, para você participar de uma guerra, para você fazer uma tropa, fazer um investimento. Tudo, simplesmente tudo exige recurso, beleza? Então essa aba de recursos aqui é a principal que você deve dar importância de início, tá? Esquece estatística, esquece renegado. Uma coisa que eu tô vendo agora é todo mundo ficar louco, maluco com renegado. Gente, renegado não vai salvar a sua vida. Renegado não é a salvação, não é o milagre da pessoa que não tem condição de gastar no jogo, entenda isso, tá? Os renegados, eles são bons, são muito eficazes, mas entenda, renegado é só uma parte do jogo que você tem que evoluir, porém uma parte secundária, uma parte que você tem que evoluir mais pra frente. Você tem que solidificar, fundamentar a sua conta. Como assim? Você precisa criar uma base forte na sua conta. Pra mim, uma conta forte não é aquela conta que tem a maior estatística. Eu sempre falo isso. Pra mim, Chuck Norris, a conta forte é aquela que consegue jogar sozinho, que consegue sobreviver durante uma guerra sem precisar coletar recursos. É uma conta que consegue se reerguer após um ataque, tá? Fazendo treinamento de tropas de maneira rápida, em grande quantidade, tá? Além disso, também é uma conta que tem estatísticas boas. Então assim, o equilíbrio é a chave para você conseguir ser um bom jogador nesse jogo, não apenas em estatística. Isso é muito importante que você entenda, beleza? Então primeira aba aqui, recursos, é a mais importante no começo do jogo. Depois disso, desenvolvimento de território e também essa daqui, ó, defesa de território. Só que toma muito cuidado nessa aba aqui de defesa de território, porque eu vou falar uma coisa que muitos jogadores aqui não sabem, principalmente iniciantes. Gente, arma de defesa não serve pra nada. Arma de defesa é só pra você imaginar que tá sendo feita alguma coisa, tá?
O próprio jogo traz pra gente que a arma de defesa ela é efetiva se tiver pelo menos uma tropa dentro da mansão. Mas eu vou ser bem claro com você, não adianta nada. A arma de defesa, vamos fazer só uma comparação. Vamos imaginar que tem 100 mil tropas. Enquanto as tropas normais, brutamonte, motociclista, carro e atirador, vão matar 99%, ou seja, 99 mil tropas, as armas de defesa vão matar no máximo 1000. Tá? Então é mais ou menos essa comparação que eu gosto de fazer. Então você percebe que a arma de defesa é uma coisa muito inútil e muita gente fica focando nela, fica gastando recursos, e não somente aqui no centro de investimento. Um erro muito grave que até eu mesmo cometi quando eu comecei a jogar é isso aqui, ó. A gente fica preocupado em evoluir tudo que tem relação com arma de defesa. Gente, arma de defesa não serve para absolutamente nada, só para ocupar espaço e para aumentar poder, só para isso que ela serve. Caso você não saiba, ela ocupa uma parte de poder aqui, tá vendo? No meu caso, 280 mil de poder, porque eu nem me preocupo mais com a arma de defesa. Se eu quiser fazer, ó, eu faço isso aqui, ó, de graça. Pronto, ganhei mais 3.500 mais 3.500 de poder de arma de defesa. Mas eu não fico fazendo isso porque pra mim não faz muito sentido. Então, essa aba aqui que eu mostrei pra vocês, que é a aba de defesa de território, você tem que focar em algumas coisas específicas. Por exemplo, essa habilidade aqui de segunda chance é muito boa, porque você muda as tropas que são mortas durante um ataque para machucados. Como assim, Chuck? Quando você ataca um jogador na mansão, por exemplo, as suas tropas elas tendem a morrer quase que 100%, né? Dependendo do nível do jogador que você ataca. Uma porcentagem dessas tropas que vão morrer, elas vão ser convertidas em machucados. Então é como se fosse, como o próprio nome diz, uma segunda chance. Então você não vai perder essas tropas, elas vão para o hospital ao invés de ir para o caixão. Então essa habilidade, ela é extremamente eficaz, tá? Quando você vai atacar principalmente mansões. Mas ela não serve, tá? Deixando bem claro, ela não serve só para mansão. Qualquer ataque que você faz, ela vai estar sendo eficaz nesse ponto, de mudar para morte, de mortos para machucados. Por isso que é bom você evoluir ela o quanto antes. O restante, gente, de muralha, reforçar a muralha, durabilidade, arma de defesa e tudo mais, pra mim não faz muito sentido. Então essa aba aqui, você pode evoluir, mas é mais por preciosismo, tá? Eu particularmente não indico. Então as principais abas de início são recurso e desenvolvimento de território. Essa daqui sim é muito boa. Por exemplo, essa daqui, aumentar carga da gangue. Você vai aumentar a quantidade de recursos que a sua gangue, que a sua tropa consegue carregar. Chuck, pra que eu tenho que evoluir isso? Por exemplo, se você coletar uma fazenda sua, só um exemplo, você vai precisar de menos tropas para carregar a mesma quantidade de recursos que você carregaria antes. Outro motivo, você ataca um jogador na mansão. Quando você ganha a batalha, você rouba recursos do jogador. Então, quanto maior for a carga da gangue, mais recursos você vai roubar desse jogador no mesmo ataque, entendeu? Então é muito eficiente. Outra coisa, muito importante também, a questão de expansão médica. Isso aqui é para você aumentar o centro de cura. Muita gente me pergunta, Chuck, como que eu aumento meu hospital? Esse aqui é um dos exemplos. Caso você não saiba como aumentar o seu hospital, tem um vídeo completo aqui no canal, tá mostrando exatamente como que você faz para aumentar o seu hospital. Eu mostrei todos os lugares possíveis do jogo para você aumentar o seu hospital. Família, gata, centro de investimento, tudo, tá? Simplesmente tudo no jogo. Todas as maneiras que você tem para aumentar estão mostradas lá no vídeo. Então assiste que tá bem completinho para você, beleza? Além disso, a gente tem também a velocidade de cura, uma coisa que eu sempre bato na tecla. Não é só a capacidade que importa. A velocidade, o quão rápido você vai curar as tropas é muito importante também, tá? Então você também tem que dar importância para essa aba aqui. Outra coisa, redução salarial. Isso aqui é muito legal também. Você vai diminuir a despesa que você tem com a gangue. Muita gente pergunta como que faz para diminuir. E no próximo vídeo eu vou estar falando com vocês também uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Chuck, tem como a gente zerar o custo que as tropas gastam dentro da mansão? Esse custo aqui, ó, tá vendo que no meu caso agora tá pequeno, 1 milhão e pouquinho só. Gente, sim, tem como você zerar esse custo. No próximo vídeo que eu vou trazer para vocês como que vocês conseguem fazer isso, tá? Então aguarda o próximo vídeo que vai ser bem interessante. Além disso, aqui no centro de investimentos, uma outra aba que muita gente não dá importância é essa aba aqui que eu tô investindo agora, que é o armamento avançado. Essa aba aqui, para quem não sabe, é principalmente para você aumentar a velocidade de treinamento, tanto de tropas T7, T8, T9 e T10, tá? Você vai conseguir aumentar bastante a velocidade do seu treino. Essa aba aqui para mim é a melhor do jogo,
Porque no meu caso, eu sou uma pessoa que gosta muito de treinar tropa, tá? Caso vocês não tenham percebido, eu tenho bastante acelerador aqui guardado, esperando o próximo evento do distintivo, aquele evento de aceleração. Eu vou torrar todos esses aceleradores aqui fazendo tropas, então eu sempre tento maximizar o máximo possível a minha velocidade de treinamento. E gente, aprenda o seguinte, o que importa no treinamento não é a capacidade, mas sim a velocidade. De novo, o quão rápido você vai conseguir treinar aquelas tropas, tá? A capacidade é só uma coisa estética, é só para uma coisa visual para você falar, nossa, eu tenho essa capacidade toda. Mas o mais importante é a velocidade, tá? Então tenha ciência disso. Além disso, essa aba aqui de equipamentos para mim também é fundamental, principalmente esse investimento aqui, tá, do Poderoso Chefão, esse aqui da troca do plano de operação, que é para você desbloquear justamente esses planos de operação aqui, tá, que eu uso bastante, para você não ter que ficar trocando equipamento manualmente. Basta você apertar aqui, ó, você troca todos os seus equipamentos com um clique só, tá vendo aqui, ó, você troca aqui, ó, troquei tudo, tá, com um clique, não precisa ficar aquela coisa de, eu vou trocar todas as habilidades do líder, todos os equipamentos, um por um. Gente, para com isso. Faça os investimentos aqui nessa aba de equipamento, que vai te ajudar muito, vai ser uma mão na roda para vocês, beleza? Então essa aba de equipamento também é fundamental. Para você que está começando agora, principalmente, para você conseguir acelerar a produção de gemas, melhorar em relação aos próprios equipamentos, aumentar a troca de cheques que você faz lá no mercado negro, diminuir também o consumo do cheque para os equipamentos que você vai construir. Isso tudo é muito importante, tá? Então percebe que é muita coisa que você tem que investir, mas se você ficar investindo em coisa errada, tipo nessa aba aqui, esquece defesa de território. Para mim essa aqui é a pior aba que existe, tá? Além disso, aba de mercenário, para quem tá começando agora, essa aba aqui não é tão importante, tá? Você não tem que ficar preocupado com mercenário, esquece essa aba aqui, porque você não vai, primeiro, ter uma velocidade para matar mercenário com consistência, vai demorar demais para você matar mercenário, e segundo, você não vai ter tanta força para matar também, então vai ser muito difícil. Então esquece essa aba aqui por um bom tempo, foca nas outras que eu falei. Essas abas aqui, ó, muita gente me pergunta, essas 4 últimas aqui, para que serve? Essas abas, elas são desbloqueadas quando você chega à sua mansão em Elite. Essas aqui são as tão sonhadas tropas Elite. Então quando você chegar nessa abinha aqui, você vai fazer todos esses investimentos, tá? Vai ganhar muita estatística, e esses 2 últimos investimentos aqui de cada aba são os investimentos que transformam as suas tropas em tropas Elite. Chuck, o que é tropa Elite? Tá vendo esses numerozinhos aqui na tropa? Número 5, deixa eu ver aqui no carro, aqui no atirador, número 2, número 4, tá vendo? Esses números significam que a tropa é Elite 1, Elite 2, Elite 3, Elite 4, até o Elite 6, né, que tem. Mas no meu caso eu só sou Elite 5, então não tem como pegar Elite 6 ainda. Mas são esses investimentos aqui, tá? Os últimos 2 investimentos de cada aba dessas aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Dessas 4 abas aqui, que vão fazer as suas tropas passarem de tropas normais para tropas elite. Então compensa bastante também. Além disso, a gente também tem que falar de estatística, tá? É muito importante. Até o momento eu falei basicamente só de desenvolvimento, não falei de estatística em si. A principal aba de estatística é essa daqui, mas tem um detalhe importante. Entenda que à medida que você vai aumentando o nível aqui do jogo, os investimentos vão ficando mais caros, tá? Então, a principal forma de você obter estatística não é no centro de investimento, é na família e também nos assassinos, tá? Mas principalmente na família, que os investimentos são muito baratos. Então, se você está querendo aumentar a estatística, não se preocupe tanto com o centro de investimento, porque aqui vai ser um pouco caro. Mas é claro, no começo vai ser mais tranquilo, mas à medida que você for evoluindo, vai ficando bastante caro, beleza? Então, percebe que as principais abas eu trouxe para vocês. A aba aqui de armazém, por exemplo, eu só fechei ela porque eu queria deixar 100%, mas para mim assim não tem tanta importância, porque à medida que a sua estatística vai aumentando, você vai percebendo que não precisa tanto ficar evoluindo essas coisas aqui, porque vai ficando mais fácil para você destruir os armazéns, vai ficando mais fácil para você fazer as incursões, então acaba que não precisa tanto. Mas eu sei que você vai querer fechar, como eu falei, por preciosismo, então não tem problema nenhum também, mas saiba disso que não tem tanta necessidade como esses outros que eu falei, tá? De recursos, desenvolvimento de território, armamento avançado e por aí vai, beleza? Gente, eu trouxe esse vídeo muito completinho pra vocês, tá?
Presta bastante atenção em tudo que eu falei. Cada aba tem a sua relevância, algumas mais do que outras. Algumas você vai ter que focar em dados momentos, outras vai ter que ser em outros momentos, mas todas elas têm uma especialidade, uma especificidade que vão trabalhar de maneira sinérgica. Então aprenda isso. Todas elas têm a sua relevância, mas cada uma no seu momento, tá bom? E galera, se ficou alguma dúvida, se você quer comentar alguma coisa, quer deixar alguma sugestão, quer deixar um tópico pro próximo vídeo, deixa nos comentários, tá? Tô lendo comentário todos os dias, beleza? E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, tá? Se inscreve, curte os vídeos, compartilha. Toda semana eu tô trazendo conteúdo de qualidade com informação relevante para vocês, fechou? Então até o próximo vídeo e falou!